Olá pessoal, nesse primeiro vídeo do curso de Workflow eu vou mostrar o layout da tela de Workflow e os itens que compõem a tela de Workflow. Para a gente editar um fluxo ou um Workflow, a gente tem que editar um serviço. Então, para editar um serviço, a gente vem na tela de configurações, serviços. Dentro da tela de serviços, eu seleciono o que eu quero editar. Então, eu quero editar esse fluxo aqui. Ativa treinamento, venho aqui no botão Workflow e aí a gente tem um fluxo, tá? É um serviço novo, o fluxo não está criado, então por isso que ele só tem a parte do início. Bom, o layout da tela é o seguinte: a gente tem a coluna de propriedades, que é para a gente selecionar as opções de um item dentro das ações possíveis aqui. A gente tem a aba de ações, onde a gente exibe todas as ações que a gente pode usar no workflow. Erros, se na hora de salvar o fluxo acusar algum erro, você pode clicar aqui e ele exibe onde está o erro do seu fluxo. E esse xref de referência, a gente vai mostrar mais para frente quando formos exibir o call flow, tá? Nesse vídeo, eu não vou explicar detalhadamente o que cada um dos itens aqui faz. Mais para frente, em outros vídeos, teremos exemplos práticos e aí vocês vão conseguir entender em que situações usarão cada um dos itens aqui. Bom, então, como que a gente monta o fluxo? Eu já tenho aqui a parte do início, tá? Então, é basicamente eu selecionar um item aqui, veja que ele apareceu na tela, e aí eu arrasto da bolinha verde, veja que ele está exibindo ali próxima ação sucesso, eu arrasto da bolinha verde, ele vai criar uma setinha, e aí eu solto na bolinha preta, que é a parte da entrada, tá? Então, para montar um fluxo é só isso, vocês vão arrastando, veja que ele aparece a mãozinha aqui, arrasta de um, coloca no outro. O mesmo vale para as ações de falha. Aqui, ó, próxima ação falha, vou colocando nas mensagens. Todos os itens têm nome e vocês podem colocar comentários, tá? Os nomes são obrigatórios, então criem esse hábito de quando colocar um campo, já colocar um nome para ele, para evitar de dar erro no futuro na hora de salvar. E aí vocês podem clicar no botão validar, ele vai ver se tem algum erro. Ele vai ter erro porque eu não preenchi nada do fluxo. A gente tem o botão Auto Layout, para ele ajustar o fluxo. Temos a opção de zoom e de tirar o zoom, tá? E por último, o botão salvar. Se eu clicar agora, ele vai dar falha, tá? Mas no próximo vídeo vocês verão isso funcionando. E aí, quando tiver ok, ele vai escrever aqui que o fluxo foi salvo com sucesso. O DAC, a gente seleciona a transferência, né? Então, toda vez que você for usar para transferir a ligação para alguma equipe ou algum operador, você vai selecionar a opção DAC e aqui você escolhe a opção da equipe que vai ser transferida. Tabulação é para você, dentro do fluxo de uma URA ou de um receptivo, selecionar uma tabulação para isso ser exibido em relatórios para você. Mensagem, vocês vão usar para passar um playback para o cliente, um áudio, para ele ouvir uma mensagem de voz. O menu é um menu que você pode colocar tanto numa URA receptiva, quanto numa URA ativa, quanto num agente digital, tá? As possibilidades são várias. E é basicamente você colocar um áudio nele, e aí o cliente seleciona através do teclado do telefone, e aí a gente executa a opção que ele selecionou. Ramal é para transferir a ligação para algum ramal. O redireciona, você transfere a ligação para um outro número de receptivo, por exemplo, para uma outra plataforma, tá? E aí, nesses três itens, quais a diferença entre eles se os três transferem a ligação? O DAC a gente vai transferir para os operadores que estão conectados no sistema e usando a nossa toolbar. O ramal é usado para você transferir para um ramal administrativo, ou seja, são pessoas que não usam a toolbar do nosso sistema. E o redireciona, normalmente a gente utiliza em integrações com outras plataformas. Exemplo, no FastDialer você tem um receptivo e em uma outra plataforma você tem um outro receptivo, e aí dependendo da opção que o cliente selecionar, você quer transferir para um outro número e aí a gente usa o redireciona.
No callback a gente coloca para fazer o callback ao cliente. O valida chamador serve para você validar qual é o tipo de chamador, se é um fixo, um móvel ou desbloqueado. O return chat, a gente deixa o chat guardado no sistema. O SMS para o envio de um SMS. E o chat para envio do chat. Todos os itens da aba básicas eles são relacionáveis, então você pode relacionar um com o outro, tá? Não apenas do básico, você pode relacionar todos os itens aqui. E a gente separa em básico porque é normalmente o mais comum a ser usado e com fluxos bem mais simples de serem usados. No próximo vídeo a gente vai ver os itens avançados aqui do workflow. Bom, vamos lá. Nos avançados a gente tem o primeiro, que é o campo, em que você pode salvar um campo e isso será exibido no relatório. Mais pra frente em outros vídeos a gente mostra como é que faz isso. O captura valor também serve como isso, com a diferença de que você tem alguns itens a mais, como validação de tamanho, ou se o CPF, por exemplo, é válido, e você consegue executar dentro dele um áudio, tá? Diferente do item campo. A gente tem o ASR, que é o reconhecimento de voz, né? Faz uma validação de voz, e aí a partir da validação e da gramática selecionada, você tem um retorno, que você pode salvar um campo também. Temos a condição, e aí o esquema de condição do fluxograma, né, faz a decisão. E aí aqui dentro você pode fazer a condição escrevendo com JavaScript dentro do nosso sistema, usando campos do seu mailing ou do seu próprio fluxo. A gente tem verifica data, para você fazer a condição de verificar uma data, né, você pode selecionar aqui. O NLP, ele é mais usado para chat ou fluxos de texto ou apenas fluxos de validações em que não tenham voz, ou por exemplo, workers em que você faz apenas webhooks, tá? E ele funciona parecido com o SR, então dependendo da expressão que ele capturar e da gramática selecionada, ele vai ter uma saída. O gateway, que é o próximo, a gente usa também para transferir a ligação para uma outra plataforma, tá? É parecido com o redireciona. A diferença entre gateway e redireciona é que o gateway é um pouco mais simples, você precisa apenas colocar um número em que você quer transferir, enquanto que no redireciona você tem que colocar a sintaxe de descagem propriamente dita. A gente tem o script, em que você pode colocar um script dentro do seu fluxo, você consegue colocar código aqui dentro, em JavaScript também, tá? E aí você consegue fazer validações a partir dos campos em que você capturou do seu fluxo ou do seu próprio mailing. Temos o sleep, que como o nome diz, ele aguarda um tempinho para poder executar a próxima ação. O repetir, em que você repete o fluxo X vezes necessárias. E o contato é uma função antiga que a gente tinha no sistema, em breve ela será descontinuada, mas o item dela, né, a função dela era salvar o contato do cliente em uma agenda dentro do sistema. Em chat, a gente tem tag, em que o sistema adiciona uma tag automaticamente a uma conversa. Então, em determinada parte do fluxo, o sistema pode ir lá e já colocar uma tag para o operador saber do que se trata aquela conversa de chat. Em conteúdo, a gente consegue enviar um arquivo, algum tipo de conteúdo, um PDF, um áudio, alguma coisa, para o seu cliente automaticamente. Então, em determinada parte do fluxo do seu chat, a gente já envia um arquivo ali para o cliente. Na parte de fluxo, temos o desvio, que serve para enviar a ligação, o chat ou o que seja para um outro fluxo, né? Ele finaliza a ligação no fluxo atual e vai para um próximo que você seleciona aqui no destino. Em subrotina, você consegue rodar, por exemplo, uma ligação de URA, ela vai para um outro serviço e depois ela retorna, utilizando a função retorno, para o serviço inicial. Então, um exemplo aqui, está rodando a ligação na URA 58, URA ativa treinamento,
Em determinada etapa ele vai para essa subrotina para um outro serviço e depois ele retorna para cá. O fork, ele parece uma subrotina com a diferença de que ele roda em paralelo, em segundo plano, tá? Aqui no subrotina, a ligação ou a conversa de chat, ela vai efetivamente para um outro serviço e depois ela retorna. No fork, ela consegue rodar em segundo plano, então ela pode ir para um outro serviço, mas não necessariamente ela vai sair do fluxo em que ela estava rodando originalmente. E o fork wait, você usa antes ou depois. Normalmente usamos depois disso, para ter o retorno ali daquele fork. Nessa forma aqui assim, para você saber se deu certo ou não o que você estava executando aqui nesse fork. E aí dentro do fork wait, você configura o tempo, para você dar um timeout, tempo máximo que você vai esperar, e uma música de espera. Então, em determinada parte de um fluxo, a ligação ou o chat vai para um serviço de fork, um serviço de destino, ela executa em segundo plano enquanto ainda está nesse serviço original, e aqui você configura o tempo para você ter esse retorno. Caso contrário, ele sairá na falha. Para esses itens de fluxo, principalmente esses 4 aqui de baixo, vocês não precisam ficar preocupados em decorar a função deles, tá? Normalmente é usado em situações muito específicas e quem utiliza mais somos nós da Fastway em projetos bem complexos ou em fluxos muito grandes, tá? O que vocês vão mais usar dentre esses aqui de fluxo seria o desvio, porque o desvio ele é relativamente simples. Aliás, ele é simples, né? Você apenas coloca um serviço de destino, não tem que configurar muita coisa. Esses outros aqui, por serem mais complexos, é a gente aqui da Fastway que mais utiliza em situações bem esporádicas, então não se preocupem com isso, que se precisar a gente apoia na configuração deles. No próximo vídeo a gente vai explicar um pouco sobre os conteúdos, os itens de agentes digitais, tá? Por último, a gente tem os adicionais e PCI ou PCI. Em adicionais a gente tem comentário, em que literalmente é para você escrever um comentário e aí isso fica dentro do fluxo para você saber o que determinada parte do fluxo faz ali na sua operação. Em conector significa que é uma nova entrada e em destino é uma nova saída. Eu vou mostrar isso na prática e vocês vão entender como é que funciona. Então imaginem aqui que a gente tem um fluxo em que eu tenho um receptivo e aí se o cliente teclar 1, eu informo que é para ele ligar em um outro receptivo, e se ele teclar 2, eu quero que ele caia em um segundo menu para eu efetivamente fazer o atendimento dele, tá? O fluxo não está completo, mas é só para exemplificar. Então imagina aqui, o cliente entrou nesse menu, ele digitou 1, eu passo a mensagem, e aí aqui no destino, o que ele faz? O sistema pega a ligação ou o chat que está nessa parte do fluxo e envia para o conector que tiver o mesmo nome, ou seja, destino 1. E aí o fluxo continua daqui. O mesmo vale para o destino 2. Quando o cliente digitar 2, eu envio para o conector de nome destino 2. E aí, aqui no conector, ele continua o fluxo. E por último, a gente tem os itens de PCI ou PCI, que, em resumo, significam que o sistema não vai gravar dados ou informações, logs, áudios de determinadas partes do fluxo. Imagina que eu tenha uma operação em que eu preciso confirmar o código de segurança do cartão de crédito do cliente. E o cliente vai digitar isso para mim no teclado do telefone dele. Tá? Hoje em dia, tem programas maliciosos que eles conseguem, apenas pelo som do teclado, saber qual que é o código de segurança de um cartão de crédito, por exemplo. Então, em determinadas partes do fluxo em que eu quero que no meu sistema, no caso o Fast Dialer, não salve esse som ou não salve o log disso que foi digitado, a gente coloca um item que é o PCI, para ele, dentro aqui do PCI, fazer a consulta e depois trazer o retorno para a gente. Então, pegando ainda como exemplo essa minha operação em que eu preciso do código de segurança
do cartão de crédito, quando o cliente estiver digitando o código de segurança, dentro da expressão aqui do PCI, eu vou saber o que teve de retorno. Deu retorno positivo, ele me respondeu, eu marco com o retorno PCI e aí volto para o fluxo para continuar o atendimento, tá? Assim como outros itens que já comentei, não precisam se prender aos detalhes disso, porque são em situações bem esporádicas, em fluxos mais complexos em que será usado esses itens. Então, se precisarem de algum apoio, a gente aqui do suporte da equipe técnica da Fastway vai apoiar vocês nisso.